O sol ardia impiedoso sobre Ilhéus, uma cidadezinha encostada no litoral da Bahia, onde o calor parecia abraçar cada pedra, cada telhado, cada alma que ousasse caminhar sob sua luz. As ruas de paralelepípedos irregulares refletiam o brilho ofuscante, e o ar tremulava acima do asfalto como se fosse um espelho líquido. Era aquele tipo de tarde em que o tempo parecia parar, em que os ventiladores zumbiam preguiçosos nos bares e as conversas nas praças se arrastavam lentas, entre goles de água de coco e suspiros de cansaço. As ondas do Atlântico batiam suaves na praia, trazendo um salgado reconfortante, mas nem mesmo a brisa do mar aliviava o peso do calor. Nas calçadas, crianças corriam descalças atrás de pipas coloridas, suas risadas ecoando entre as casinhas pintadas de cores desbotadas, amarelo, azul, verde, que davam a Ilhéus um charme rústico, quase esquecido pelo mundo. Os pescadores, com suas redes jogadas sobre os ombros, voltavam do cais, enquanto vendedores ambulantes empurravam carrinhos de picolé, anunciando sabores de caju e graviola com vozes roucas. Era um lugar onde a vida seguia um ritmo próprio, onde as histórias se repetiam como as marés e onde o inesperado raramente ousava aparecer. Mas naquele dia, algo estava prestes a romper a calmaria, como uma pedra atirada em um lago tranquilo. No coração da Rua do Sol, uma viela estreita ladeada por lojinhas de artesanato, padarias e bares com cadeiras de plástico, Ronaldinho Gaúcho caminhava com a leveza de quem não carrega o peso da fama. Ele não era mais o garoto prodígio que encantava ao mundo com dribles impossíveis, nem o astro do Barcelona que levantava multidões. Aqui, em Ilhéus, ele era apenas Ronaldinho, ou melhor, Ronaldo, como alguns locais o chamariam, sem saber de sua história. Vestia uma camiseta branca de algodão, já um pouco amarelada pelo uso, um jeans desbotado que parecia abraçar suas pernas como um velho amigo, e um boné preto que jogava sombra sobre seu rosto, escondendo aqueles olhos que já foram comparados a estrelas. Nos pés, um par de tênis gastos, mas impecavelmente limpos, batia no chão com um ritmo quase musical, como se ele ainda dançasse com uma bola invisível. Na mão esquerda, segurava uma sacola de nylon, daquelas que rangem a cada passo, com uma garrafa de água mineral, um pão francês embrulhado em papel e 2 laranjas que rolavam no fundo, colidindo com um leve som abafado. Ele havia parado na mercearia do seu Zé, um estabelecimento minúsculo onde o ventilador de teto parecia mais decorativo do que funcional, para comprar algo simples para o almoço. Ronaldinho estava hospedado em uma casa alugada na periferia da cidade, um sobrado modesto com vista para o mar, onde buscava sossego. Ilhéus era seu refúgio, um lugar onde ninguém pedia autógrafos, onde as câmeras não o perseguiam, e onde o eco dos estádios lotados era substituído pelo canto dos pássaros e pelo murmúrio das ondas. Ele caminhava sem pressa, assobiando uma música de Tim Maia, o sol refletindo em sua pele morena, o suor começando a se formar na testa. A rua estava quase deserta, salvo por um grupo de adolescentes que jogavam futebol com uma bola de borracha em um terreno baldio, suas vozes alegres cortando o ar. Uma senhora de vestido florido varria a calçada em frente à sua casa, enquanto um cachorro vira-lata dormia à sombra de uma mangueira. Ronaldinho sorriu ao passar por uma barraca de acarajé, onde Dona Lúcia, uma baiana de sorriso largo, fritava bolinhos dourados em um tacho de dendê. "Ô, moço, quer um acarajé quentinho?" Ela gritou, acenando. Ele balançou a cabeça, erguendo a sacola como quem diz, "Já tenho meu rango", e seguiu em frente, o cheiro do vatapá ainda pairando no ar. Seu plano era simples: chegar em casa, fazer um sanduíche, talvez ligar a TV para assistir a um jogo antigo do Flamengo e depois jogar uma pelada com os garotos do bairro. Era uma rotina humilde, quase monástica, que o mantinha conectado à essência de quem ele era. Um menino de Porto Alegre que amava a bola, o samba e a liberdade. Mas a paz, como ele já havia aprendido em tantas outras ocasiões, nunca era garantida. Ao virar a esquina da Rua do Sol,
onde a calçada se estreitava e os carros estacionados forçavam os pedestres a caminhar quase colados às paredes, Ronaldinho sentiu uma mudança no ar. Era sutil, como um instante antes de um gol, quando o estádio inteiro prende a respiração. Ele ergueu os olhos e viu uma viatura policial estacionada a poucos metros, o giroflex desligado, mas o motor ainda roncando baixo. A porta do motorista se abriu com um estalo, e de dentro saiu Eduardo Silva, um sargento de polícia conhecido na cidade por sua postura intimidadora. Silva era um homem alto, de ombros largos, com a pele clara queimada pelo sol e um cavanhaque mal aparado que dava a ele um ar de vilão de novela. Seu uniforme estava impecável, a camisa azul marinho abotoada até o último botão, o cinto de couro brilhando com a fivela polida. Mas o que chamava atenção eram seus olhos, frios, quase reptilianos, escondidos atrás de óculos escuros que refletiam a rua como um espelho distorcido. Ele bateu a porta da viatura com força, o som ecoando como um aviso, e caminhou diretamente na direção de Ronaldinho. "Ei, você!" A voz de Silva cortou o silêncio da rua, grave e autoritária, como se estivesse acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Ronaldinho parou, girando o corpo lentamente, a sacola ainda balançando em sua mão. Ele inclinou a cabeça, o boné projetando uma sombra sobre seu rosto, e respondeu com calma: "Pois não, seu guarda?" Sua voz era suave, quase melodiosa, com aquele sotaque gaúcho misturado ao jeito descontraído do Rio, onde passara tantos anos. Ele não tinha motivo para temer, não havia feito nada, não carregava nada além de laranjas e pão, mas algo no tom de Silva, na forma como ele se aproximava com os punhos cerrados, fez Ronaldinho ficar alerta. Ele conhecia homens assim, em diferentes cidades, em diferentes momentos de sua vida. Alguns usavam distintivos com honra, outros como uma arma para esmagar quem cruzasse seu caminho. Silva, ele percebeu rapidamente, era do segundo tipo. "Qual é o seu nome?" Silva exigiu, parando a menos de 1 metro de Ronaldinho, invadindo seu espaço pessoal com a arrogância de quem se sente intocável. Ele tirou os óculos escuros, revelando olhos estreitos que pareciam procurar uma falha, uma desculpa. Ronaldinho sustentou o olhar, sem recuar, mas sem desafiar. "Ronaldo", respondeu simplesmente, omitindo o gaúcho que o tornaria reconhecível. Não havia necessidade de mostrar quem era. Aqui ele queria ser apenas mais um. A sacola rangeu em sua mão, e ele a segurou com mais firmeza, como se fosse um lembrete de sua própria humanidade. Silva deu um passo à frente, o peito estufado, o cinto de couro estalando levemente. "Ronaldo, é? E o que está fazendo por aqui, andando como se fosse dono da rua?" Havia um veneno em sua voz, uma provocação deliberada. Ronaldinho franziu a testa, confuso. "Só tô indo para casa, seu guarda. Comprei umas coisas na mercearia." Ele ergueu a sacola como se o gesto pudesse apaziguar a tensão. Mas Silva não estava interessado em explicações. Ele riu, um som curto e seco, e apontou para Ronaldinho com o dedo. "Você me esbarrou, seu espertinho. Acha que pode tocar num policial e sair andando como se nada tivesse acontecido?" Ronaldinho piscou, surpreso. Não havia esbarrado em ninguém. A calçada era estreita, sim, mas ele havia passado com cuidado, como sempre fazia. "Desculpe, não foi minha intenção", disse, mantendo a voz baixa, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como ameaça e não estava disposto a dar a Silva o que ele parecia querer, uma desculpa para agir. Mas Silva não recuou. Pelo contrário, ele avançou, o rosto agora a centímetros do de Ronaldinho, o hálito quente cheirando a café e cigarro. "Não foi sua intenção, é? Tá me chamando de mentiroso?" Sua mão direita desceu ao cinto, onde uma tonfa pendia, o couro rangendo sob seus dedos. A rua, que até então parecia adormecida, começou a ganhar vida. Do outro lado, Ana Costa, uma jovem de 26 anos que trabalhava na lojinha de souvenirs ao lado da mercearia, observava a cena da porta, um pano de prato ainda na mão. Ana era magra,
com cabelos cacheados presos em um coque bagunçado e olhos castanhos que carregavam uma mistura de cansaço e curiosidade. Ela conhecia Silva de vista. Todo mundo em Ilhéus conhecia. Ele era o tipo de policial que fazia as pessoas baixarem a cabeça quando passava, o tipo que entrava nos bares sem pagar a conta e saía com um sorriso arrogante. Ana nunca gostara dele, mas também nunca tivera coragem de dizer isso em voz alta. Agora, vendo-o encurralar um homem que parecia inofensivo, algo dentro dela se agitou. Ela deixou o pano de prato na bancada, pegou o celular no bolso do avental e, com as mãos trêmulas, começou a gravar, mantendo o aparelho escondido contra o peito. Ronaldinho, enquanto isso, permanecia imóvel, os olhos fixos em Silva, mas sem o menor sinal de confronto. Ele conhecia o jogo. Já havia enfrentado provocações em campos de futebol, em vestiários, em ruas de cidades estranhas. Sabia que o silêncio, às vezes, era mais poderoso que as palavras. Mas Silva interpretou aquele silêncio como desrespeito. Tá quieto agora, né? Achou que ia se safar? Ele deu um passo à frente e, num movimento rápido, empurrou Ronaldinho com força contra a parede da mercearia. A sacola caiu no chão, o pão rolando para a sarjeta, as laranjas espalhando-se como bolas de gude. Um murmúrio baixo veio da pequena multidão que começava a se formar. Dona Lúcia, da barraca de acarajé, o velho Zé da mercearia. 2 garotos que largaram a bola para assistir. Ninguém ousava interferir, mas todos sentiam a tensão crescer, como o ar antes de uma tempestade. Ronaldinho se equilibrou contra a parede, o ombro doendo onde Silva o havia empurrado. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo lentamente, e endireitou o corpo. Não quero problema, disse, a voz firme, mas sem raiva. Seus olhos, sob a aba do boné, encontraram os de Silva por um breve momento e havia neles uma calma que parecia desarmar o policial. Mas Silva não estava ali para ser desarmado. Ele queria controle, queria medo. Problema, você já está no meio de um. Ele levantou a mão e antes que Ronaldinho pudesse reagir, um tapa forte atingiu seu rosto, o som ecoando na rua como um trovão. A multidão prendeu a respiração. Ana, do outro lado, quase deixou o celular cair, mas continuou gravando, o coração disparado. O impacto fez a cabeça de Ronaldinho virar para o lado, o boné deslizando para o chão. Um fio de sangue escorreu do canto de sua boca, mas ele não se moveu. Não levantou os punhos, não gritou, não fez nada além de endireitar a cabeça e olhar para Silva, os olhos brilhando com uma intensidade que não era raiva, mas algo mais profundo, uma determinação silenciosa, forjada em anos de vitórias e derrotas. Ele já havia enfrentado adversários mais duros, em campos onde o erro custava mais que um soco. Isso, para ele, não era nada. Ainda não. Silva, por um momento, pareceu desconcertado. Ele esperava uma reação, um grito, um empurrão, qualquer coisa que justificasse uma ação mais violenta. Mas a calma de Ronaldinho o desestabilizou. O que foi? Perdeu a língua. Ele provocou, a voz agora mais alta, como se quisesse recuperar o controle. Ele agarrou Ronaldinho pelo colarinho da camiseta, puxando-o para frente, o tecido esticando com um leve rasgo. Você acha que é quem, hein? Aqui, eu sou a lei. Ronaldinho não respondeu. Ele apenas sustentou o olhar, as mãos ainda relaxadas ao lado do corpo, a sacola esquecida no chão. A multidão crescia. Agora havia umas 10 pessoas, incluindo um motoboy que parou sua entrega para assistir e uma mulher que segurava uma sacola de feira, os olhos arregalados. Ana, do outro lado da rua, sentia o suor escorrer pelas costas. Ela não sabia quem era o homem que Silva estava atacando, mas algo nele, a forma como ele permanecia firme, mesmo sob o ataque, a fez continuar gravando. Ela pensava na mãe, que sempre dizia para não se meter onde não é chamada, e no pai, que havia sido preso uma vez por desacato, sem nunca contar a história toda. Mas ali, naquela rua, Ana sentiu que não podia ficar parada. O celular tremia em suas mãos, mas ela ajustou o foco, capturando cada detalhe. O tapa, o sangue, a arrogância de Silva, a calma do estranho. Última chance.
Silva rosnou, soltando Ronaldinho com um empurrão final. Sai da minha frente antes que eu te leve pro xadrez. Ele cuspiu no chão, como se o gesto selasse sua autoridade, e virou-se para a viatura, as botas batendo pesadas no asfalto. Ronaldinho ficou onde estava por um momento, respirando fundo, o peito subindo e descendo. Ele se abaixou lentamente, pegando o boné e a sacola, as laranjas agora amassadas e cobertas de poeira. O pão estava perdido na sarjeta, mas ele não se importou. Endireitou o corpo, ajeitou o boné na cabeça e começou a caminhar, os passos firmes, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. A rua, a cidade, ele mesmo, nada seria mais o mesmo. Ana terminou de gravar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Ela guardou o celular no bolso, as mãos ainda tremendo, e voltou para dentro da loja, fingindo arrumar os souvenirs na prateleira. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava no homem de boné, na forma como ele não revidou, na injustiça crua que havia testemunhado. No intervalo do almoço, ela se trancou no banheiro da loja, abriu o WhatsApp e enviou o vídeo para Lucas Mendes, um jornalista local que ela só conhecia de nome. Lucas era o tipo de repórter que escrevia sobre coisas que ninguém queria tocar. Corrupção na prefeitura, desvios nas obras do porto, abusos de policiais como Silva. Olha isso, ela escreveu, hesitando antes de apertar enviar. Quando o vídeo foi, ela sentiu um peso sair dos ombros, mas outro, maior, tomar seu lugar. Ela sabia que havia cruzado uma linha e não havia volta. Enquanto isso, Ronaldinho chegou à casa alugada, um sobrado de paredes descascadas e varanda de madeira que rangia sob seus passos. Ele colocou a sacola na mesa da cozinha, a garrafa de água suando contra a madeira. Sentou-se em uma cadeira de plástico, tirou o boné e passou a mão pelo rosto, sentindo leve ardor onde o tapa de Silva havia acertado. O sangue já secara, mas a marca ainda estava lá, vermelha e quente. Ele abriu a garrafa, tomou um longo gole e olhou pela janela, onde o mar brilhava sob o sol poente. Não estava com raiva. Raiva era um luxo que ele aprendera a deixar de lado, mas estava desapontado. Não com Silva, mas com o sistema que permitia homens como ele prosperarem. Ele pensou nos garotos do bairro, que jogavam bola descalços e sonhavam com o Maracanã. Pensou na mãe, que o criara com tanto sacrifício em Porto Alegre. Pensou no Brasil, um país que ele amava, mas que tantas vezes parecia se dobrar sob o peso da injustiça. Naquela noite, enquanto Ilhéu se preparava para dormir, o vídeo de Ana começou a circular. Primeiro em um grupo de WhatsApp de moradores, depois em uma página do Facebook chamada Ilhéu Sem Censura. As visualizações subiram. 100, 500, 1000. Comentários pipocavam. Isso é abuso. Quem é esse cara? Silva de novo, que surpresa. Alguns duvidavam. Deve ter feito algo para merecer. Mas a maioria sentia o mesmo que Ana, indignação. No bar do Zeca, onde a TV exibia um jogo do Bahia, os clientes discutiam o vídeo, as vozes altas, os copos de cerveja batendo na mesa. Na praça, adolescentes compartilhavam o vídeo pelo Bluetooth, rindo do jeito como Silva parecia nervoso quando Ronaldinho não reagiu. E em uma casa simples no bairro Malhado, Ana deitou na cama, o celular ao lado, incapaz de dormir. Ela pensava no homem de boné, no que ele poderia estar sentindo, no que ela havia começado. Ronaldinho, enquanto isso, estava na varanda, o céu agora salpicado de estrelas. Ele pegou um violão velho que encontrara na casa, dedilhou algumas notas de uma música de Jorge Benjor e deixou a melodia se misturar ao som do mar. Ele não sabia do vídeo, não sabia que seu rosto estava em milhares de telas, mas sentia de alguma forma que algo grande estava começando. Ele pensou em Pelé, em Romário, em todos os ídolos que usaram sua voz para algo maior. Talvez, ele pensou, fosse sua vez. Não como um herói, mas como um homem que escolheu não abaixar a cabeça. E enquanto a noite envolvia Ilhéus, uma faísca de justiça começava a brilhar, pronta para incendiar a escuridão que homens como Silva haviam protegido por tanto tempo. Amanhã em Ilhéus amanheceu com um calor pegajoso.
O tipo que fazia a roupa grudar na pele e os pensamentos parecerem mais lentos, como se o sol estivesse cozinhando a cidade em fogo baixo. Mas havia algo diferente no ar. Uma energia inquieta que pulsava pelas ruas, dos becos estreitos do centro às vielas de terra batida dos bairros mais afastados. O vídeo do confronto entre Eduardo Silva e Ronaldinho Gaúcho, agora identificado por alguns como o lendário craque do futebol, havia se espalhado como fogo em mato seco. Nos grupos de WhatsApp, nas páginas do Facebook, nos bares onde a cachaça circulava junto com as fofocas, a cidade inteira falava sobre o incidente. "Você viu? O cara nem revidou", dizia um pescador no cais, balançando a cabeça enquanto consertava sua rede. "Silva tá pensando que é dono de Ilhéus", reclamava uma vendedora de tapioca na feira, servindo um cliente com gestos rápidos. Mas nem todos estavam do lado de Ronaldinho. Em um canto do bar do Zeca, um grupo de homens mais velhos, com camisas de times locais e olhares desconfiados, murmurava que o tal de Ronaldinho devia ter feito algo para merecer. A cidade estava dividida e a tensão crescia como uma onda que ainda não havia quebrado na praia. No pequeno escritório de Lucas Mendes, um cubículo abarrotado de papéis, livros amarelados e um laptop que zumbia como se estivesse prestes a decolar, o jornalista tentava acompanhar o ritmo da história que havia caído em seu colo. Lucas, com seus 35 anos, cabelo bagunçado e óculos de armação barata, era conhecido em Ilhéus por seus artigos incômodos, textos que cutucavam a prefeitura, o porto e, em raras ocasiões, a polícia. Ele nunca tivera uma bomba como essa. Sentado em uma cadeira giratória que rangia a cada movimento, ele assistia ao vídeo de Ana Costa pela 10ª vez, pausando frame por frame, analisando cada detalhe. O tapa de Silva, a calma de Ronaldinho, o pão rolando na sarjeta. "Isso é ouro", ele murmurou para si mesmo, esfregando os olhos cansados. Mas também era perigoso. Lucas sabia que mexer com homens como Silva, e com o que quer que estivesse por trás dele, era como cutucar um vespeiro com uma vara curta. Ele abriu o WhatsApp e respondeu a mensagem de Ana, marcando um encontro na Praia do Cristo, um canto mais tranquilo onde os turistas raramente apareciam e as conversas podiam se perder no som das ondas. Ana chegou ao local com o coração acelerado, o avental da loja de souvenirs trocado por uma blusa leve e uma saia longa que dançava com a brisa do mar. Ela carregava olheiras fundas, resultado de uma noite sem dormir, atormentada por mensagens anônimas que chegavam ao seu celular. "Apaga esse vídeo, garota, ou vai se arrepender." Ela não havia apagado, mas também não tinha coragem de abrir as notificações. Sentou-se em um banco de madeira sob a sombra de um coqueiro, o celular apertado contra a coxa, e esperou por Lucas. Quando ele apareceu, com uma camiseta desbotada do Vitória e uma mochila jogada sobre o ombro, Ana sentiu um alívio misturado com medo. "Eu não sei se fiz a coisa certa", ela desabafou, antes mesmo de Lucas se sentar. "As pessoas estão falando, mas também estão me ameaçando. E se isso virar um problema maior?" Lucas tirou os óculos, limpando as lentes com a barra da camiseta, e a olhou com uma seriedade que raramente mostrava. "Ana, você fez o que ninguém mais teve coragem. Esse vídeo não é só sobre o Ronaldinho. É sobre o que está acontecendo em Ilhéus há anos. Mas a gente precisa ir além do vídeo. Tem algo maior aqui, e eu acho que sei por onde começar." Ele puxou da mochila um caderno de anotações, as páginas cheias de rabiscos e setas conectando nomes, datas e eventos. "Você já ouviu falar de sombra?" perguntou baixando a voz, como se o próprio vento pudesse carregar suas palavras até ouvidos errados. Ana franziu a testa, balançando a cabeça. Lucas se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "É um grupo dentro da polícia. Não é oficial, não está nos registros, mas existe. Eles protegem uns aos outros, encobrem abusos, desviam dinheiro, intimidam quem tenta falar. Silva é um dos caras deles, mas não é o chefe. Ele é só a ponta do iceberg." Ana sentiu um arrepio, apesar do calor. "Como você sabe disso?"
Lucas deu um sorriso amargo. Porque eu já tentei escrever sobre eles antes, mas nunca tive prova. Agora, com seu vídeo, a gente tem uma chance. Enquanto isso, na casa alugada na periferia, Ronaldinho mantinha sua rotina com a mesma disciplina que o levara ao topo do futebol mundial. Ele acordou cedo, correu 5 quilômetros pela praia, o sol nascendo em tons de laranja e rosa à sua direita, e voltou para casa suado, mas renovado. Na varanda, enquanto tomava um copo de suco de caju, ele pensava no incidente com Silva. Não era a dor do tapa que o incomodava. Ele já havia levado pancadas mais duras em jogos contra zagueiros truculentos. Era a injustiça, a sensação de impotência diante de um sistema que parecia proteger os poderosos e esmagar os outros. Ele não acompanhava as redes sociais, mas sabia pelo burburinho no bairro que o vídeo estava circulando. Crianças que jogavam bola na rua ao lado da casa o olhavam com curiosidade, cochichando. É ele, né? Um vizinho, um homem de meia-idade que consertava redes de pesca, até perguntou, meio sem jeito. Ô rapaz, foi tu no vídeo, né? O que aquele policial estava pensando? Ronaldinho apenas sorriu, sem confirmar nem negar, e mudou de assunto, perguntando sobre o jogo do Bahia no fim de semana. Mas Ronaldinho não era de ficar parado. Ele decidiu que enquanto estivesse em Ilhéus, faria algo pela comunidade. Naquela tarde, ele foi até o campinho de terra do bairro Malhado, onde um grupo de garotos jogava uma pelada com uma bola remendada. Ele se aproximou, a sacola de nylon trocada por uma mochila com garrafas d'água e algumas bolas novas que comprara na cidade. E aí, molecada, querem uma ajuda com os passes? Perguntou, o sorriso largo que o tornara famoso brilhando sob o sol. Os garotos, a princípio desconfiados, logo se renderam ao carisma dele. Ronaldinho passou a tarde ensinando dribles, mostrando como girar o corpo para enganar o adversário, rindo quando alguém caía na areia e se levantava com um grito de animação. Para os garotos, ele não era uma vítima do vídeo. Era um ídolo, um pedaço vivo do sonho que eles carregavam. Para Ronaldinho, era uma forma de lembrar por que valia a pena continuar, mesmo depois de um tapa na cara. Enquanto isso, Lucas mergulhava mais fundo na investigação. Ele marcou um encontro com Mariana Torres, uma ex-policial que vivia nos arredores de Ilhéus, em uma chácara modesta, cercada por bananeiras e galinhas ciscando no quintal. Mariana, com seus 50 anos, cabelo curto grisalho e um olhar que parecia atravessar paredes, era uma lenda local, não pelo que fizera, mas pelo que perdera. Anos atrás, ela denunciara irregularidades no departamento de polícia, incluindo casos de violência e corrupção. O resultado? Foi transferida, pressionada e finalmente convidada a se aposentar. Desde então, vivia reclusa, mas nunca parara de coletar informações. Lucas a encontrou sentada em uma cadeira de balanço na varanda, um copo de café na mão, um rádio tocando baixo uma música de Dorival Caymmi. Eu sabia que você ia aparecer. Ela disse, sem levantar os olhos. Aquele vídeo tá mexendo com o ninho deles, né? Mariana entregou a Lucas uma pasta fina, mas pesada com implicações. Dentro havia cópias de relatórios internos, e-mails criptografados e uma lista de incidentes que nunca chegaram ao público. Uma mulher multada sem motivo, um jovem espancado durante uma blitz, um comerciante que doava dinheiro para evitar problemas. O nome de Silva aparecia em vários deles, sempre com a mesma nota. Caso arquivado por falta de provas. Mariana apontou para um trecho sublinhado. Isso é sombra. Não é só um grupo de policiais corruptos. É um sistema. Eles têm gente na prefeitura, no fórum, até na imprensa. Silva é o cara que faz o trabalho sujo, mas ele responde a alguém. Lucas folheou os papéis, o coração disparado. Por que você guardou isso tudo? Perguntou. Mariana deu um sorriso triste. Porque eu acreditei que um dia alguém ia ter coragem de usar. De volta à cidade, Ana tentava manter a normalidade, mas era difícil. No trabalho, os colegas cochichavam sobre o vídeo. Alguns com admiração, outros com avisos. Toma cuidado, menina, disse Dona Rosa, a dona da loja, enquanto varria o chão. Essa gente não brinca.
Ana assentiu, mas sua cabeça estava em outro lugar. Ela pensava no homem do vídeo, na forma como ele se levantara sem revidar, na coragem silenciosa que ela nunca soubera que existia. À noite, ela foi a uma reunião comunitária no Centro Cultural. Um prédio velho com paredes descascadas e cadeiras de plástico desparelhadas. A reunião, organizada por um grupo de moradores indignados com o vídeo, era pequena, umas 20 pessoas, entre pescadores, donas de casa e alguns jovens com camisetas de Che Guevara. Ana, a princípio hesitante, levantou-se e falou, a voz tremendo no começo, mas ganhando força. Eu gravei aquele vídeo porque vi uma injustiça. Não sei quem é aquele homem, mas sei que ele não merecia. E sei que isso acontece com a gente todos os dias. As palavras ecoaram no salão e, para sua surpresa, as pessoas aplaudiram. Um homem, um motorista de aplicativo chamado João, compartilhou sua história. Silva o havia parado numa blitz e exigira propina para não multá-lo. Uma mulher, Dona Clara, contou como seu filho fora detido por vadiagem e voltara com um olho roxo. Pela primeira vez, Ana sentiu que não estava sozinha, mas a sombra não dormia. Na mesma noite, enquanto Ana voltava para casa, notou um carro preto estacionado do outro lado da rua, os vidros escuros, o motor ligado. Ela acelerou o passo, o coração na garganta, e trancou a porta do apartamento com as mãos trêmulas. No celular, outra mensagem. Você tá brincando com fogo. Ela desligou o aparelho, puxou as cortinas e sentou no sofá, abraçando os joelhos. Pela primeira vez, pensou em apagar o vídeo, em fingir que nada havia acontecido. Mas então lembrou do olhar de Ronaldinho, da forma como ele se levantara, e decidiu que não podia recuar. Lucas, enquanto isso, trabalhava sem parar. Ele passou a noite em claro, digitando um rascunho de artigo para seu blog, Voz da Bahia. O texto não mencionava a sombra diretamente, era arriscado demais, mas listava os incidentes ligados a Silva, citando fontes anônimas e o vídeo como prova. Ele hesitou antes de publicar, sabendo que o texto atrairia atenção, mas também problemas. Por fim, clicou em postar e fechou o laptop. O zumbido do ventilador preenchendo o silêncio. Em poucas horas o artigo explodiu. Compartilhamentos no Twitter, reposts no Instagram, comentários furiosos e elogiosos. Um jornal de Salvador pediu para entrevistá-lo. Um ativista de São Paulo mandou uma mensagem. Isso é maior do que Ilhéus. Tô com vocês. Mas junto com o apoio vieram as ameaças. Um e-mail anônimo, enviado de um endereço descartável, dizia: para de cavar, ou vai acabar enterrado. No dia seguinte, Ronaldinho voltou ao campinho do Malhado, dessa vez com uma surpresa. Ele trouxe uma caixa de uniformes usados, doados por um amigo que jogava na Série B. Os garotos gritaram de alegria, vestindo as camisetas largas com números desbotados, como se fossem a seleção brasileira. Ronaldinho organizou um torneio relâmpago, dividindo os times, arbitrando com um apito emprestado. Ele ria, fazia graça, imitava seus próprios dribles famosos, mas também observava. Via nos olhos dos garotos a mesma fome que ele tivera em Porto Alegre, mas também o medo. Medo de crescer em um lugar onde homens como Silva mandavam. No fim do torneio, ele reuniu os garotos em círculo, a bola parada no centro. Futebol é liberdade, disse, a voz grave, mas calorosa. Mas liberdade de verdade vem quando a gente cuida um do outro. Não deixem ninguém tirar isso de vocês. Os garotos assentiram, alguns com olhos brilhando, outros tímidos, mas todos marcados por aquelas palavras. Enquanto isso, Mariana Torres recebia uma ligação de Lucas. Ele precisava de mais informações, algo que conectasse Silva a nomes maiores. Mariana hesitou, ela sabia o custo de fundo demais. Mas então, pensou em sua própria história, nas noites em que chorara por ter perdido a carreira, e decidiu ajudar. Ela entregou a Lucas um pendrive com gravações antigas, conversas entre policiais que mencionavam operações especiais e acordos com a chefia. Não era uma prova definitiva, mas era um começo. Se você usar isso, tenha cuidado.
ela avisou. Eles não vão parar em ameaças. Naquela noite, uma manifestação espontânea tomou forma na praça central de Ilhéus. Cerca de 50 pessoas, jovens, idosos, trabalhadores, estudantes, se reuniram com cartazes improvisados. Justiça para Ronaldinho, chega de abuso, Silva na cadeia. Ana, incentivada por João, o motorista, foi até lá segurando um cartaz que dizia simplesmente: "A verdade não se cala". Ela tremia, mas sentia uma força nova, como se o peso do medo estivesse sendo substituído por algo maior. Lucas estava lá, tirando fotos, anotando nomes, capturando o momento. A manifestação não era grande, mas era barulhenta, com gritos, palmas e uma energia que parecia sacudir as janelas da delegacia próxima. Do outro lado da cidade, Eduardo Silva estava em seu escritório na delegacia, as persianas fechadas, o ar-condicionado pingando água no chão. Ele assistia ao vídeo da manifestação em seu celular, o rosto vermelho de raiva. O telefone tocou e uma voz grave sem nome falou do outro lado. "Você deixou isso sair de controle, Eduardo. Resolva, ou a gente resolve você." Silva desligou, os punhos cerrados, e olhou para uma foto na parede, ele recebendo uma medalha do prefeito anos atrás. Ele sabia que a sombra estava nervosa, e homens nervosos tomavam decisões perigosas. Enquanto a noite caía, Ronaldinho estava na varanda de sua casa, o violão nas mãos, tocando uma melodia suave de Gilberto Gil. Ele não sabia da manifestação, não sabia do artigo de Lucas, não sabia do pendrive de Mariana, mas sentia a cidade mudar, como um campo antes de um jogo decisivo. Ele pensou nos garotos do campinho, em Ana, que ele vira gravando o vídeo, em todos os que viviam sob o jugo de homens como Silva, e decidiu que se a luta viesse até ele, não fugiria. A chama da justiça, acesa por um tapa na Rua do Sol, agora queimava forte, e Ilhéus nunca mais seria a mesma.